Vou deixar para vocês um vídeo agora de uma matéria do SBT detalhando o depoimento do Vorcaro para a Polícia Federal. Ele falou de muita coisa sobre a conversa dele com o governador de Brasília, se ele tem ou não relação com políticos da alta cúpula, se ele tem alguma relação com magistrados, né, com algum ministro. Vai falar muita coisa aí, pessoal, nessa matéria aí, detalhando aí o depoimento do Vorcaro para a Polícia Federal. Assiste o vídeo aí, depois vocês comentam. Não esquece de deixar o like de vocês, se inscrever no nosso canal e seguir nós aí para mais vídeos, sempre aqui, ó, trazendo e mostrando a realidade. Assiste a matéria aí. As informações são da nossa colunista, analista Basília Rodrigues. Ela teve acesso, portanto, à íntegra do depoimento de Daniel Vorcaro no fim do ano passado à Polícia Federal, isso no gabinete, na sala de depoimentos, junto a juízes auxiliares, instrutores do ministro Dias Toffoli, o relator dessa investigação. E aqui ele fala um pouco sobre, ele é questionado sobre as relações políticas dele, que acabaram de alguma forma, se sim ou se não, influenciando nas negociações em torno do Banco Master e a aquisição de títulos podres do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. Então, eu vou ler aqui alguns trechos do depoimento, portanto, obtido pela nossa analista de política, Basília Rodrigues. A delegada pergunta sobre a dimensão política, se ele conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre essa proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB, que foi anunciada no dia 28 de março de 2025. Daniel Vorcaro disse que conversou, sim, em algumas oportunidades com o Ibanez. A delegada volta a perguntar se teve encontros especificamente entre os dias de janeiro de 2024, 1º de janeiro, até o fim de novembro de 2025. Daniel Vorcaro disse que sim, que Ibanez já foi à casa de Daniel Vorcaro, se ele não se engana, uma vez, e que o próprio Vorcaro disse que eu já fui à casa dele e a gente se encontrou poucas outras vezes. Seriam conversas institucionais, todas na presença, portanto, do governador. A delegada acaba perguntando também, Roberta, sobre quais são os outros políticos, deputados, senadores que ele costumava receber em sua casa. E Daniel Vorcaro responde: você pergunta se eu tenho amigos de todos os poderes? Eu não consigo nominar aqui individualmente quem frequentava a minha casa. Também não vejo qual a relação disso com esse caso. A delegada pergunta que sim, que ela disse que estudava quais eram os vínculos, as relações políticas dele em Brasília, por isso a pergunta. E Daniel Vorcaro responde que sim, estudando as relações políticas da Polícia Federal estava, mas que não tinha nada a ver com o caso específico do BRB. Então, a delegada reforça essa pergunta, né, dizendo se ele recebeu ou conversou com ministros, parlamentares, secretários de Estado, diretores de órgãos públicos sobre a aquisição do Banco Master pelo BRB. Daniel Vorcaro diz que, além do governador Ibanez Rocha, que ele já mencionou, e também de outras autoridades do Banco Central, ele não teria conversado com nenhuma outra autoridade pública sobre esses assuntos. Então, o depoimento ele vai se desenrolando, especialmente ali no final, Roberta, muito sobre os tentáculos políticos de Daniel Vorcaro em Brasília, no setor financeiro, dentro do Banco Central de Brasília, do Banco Central do Brasil também. E Daniel Vorcaro, portanto, ele não abriu muito o jogo nesse primeiro depoimento. Ele só disse que teve alguns encontros em sua casa e também na casa de Ibanez Rocha, onde eles conversaram sobre, segundo Daniel Vorcaro, essa situação da compra desses títulos do Banco Master para o Banco de Brasília. Teria sido o depoimento feito em 30 de dezembro, no fim do ano passado, e, portanto, a primeira citação política de Daniel Vorcaro, que a gente tem notícia, pelo menos oficialmente, agora com acesso a esse depoimento. Então, o governador, primeiro político citado por Vorcaro nessas investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, né, César? Perfeito. E tem um outro trecho aqui do depoimento que também é interessante, que, para lembrar o nosso assinante, ali no dia 30 de dezembro, houve 3 depoimentos e depois uma cariação. Esses depoimentos foram de Daniel Vorcaro, do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e de um dos diretores do Banco Central, chamado Ailton de Aquino Santos. Muito se especulava, comentava sobre por que ele havia sido convidado para prestar esse depoimento, já que ele era de um cargo técnico, de indicação política, mas um cargo técnico dentro do Banco Central que analisou exatamente essas questões relacionadas à liquidação do Banco Master. E
Ailton de Aquino Santos, as perguntas feitas a Daniel Vorcaro também tratam sobre Ailton de Aquino. A delegada pergunta se Vorcaro conversou com Ailton nos 5 dias anteriores à liquidação do Banco Master. Ele disse que sim. E depois ela pergunta se houve alguma tentativa de interferência política na supervisão do Banco Central. E ele disse que de forma alguma, que nunca houve pressão por parte do Banco Master nessa supervisão do Banco Central. E depois ela pergunta: o senhor ou qualquer outra pessoa a seu mando solicitou a intervenção de autoridades políticas junto ao BRB para que a aquisição do Banco Master fosse aprovada ou para que as operações cessassem, que as operações de cessão de carteiras continuassem? Daniel Vorcaro disse que não. E depois ele voltou a falar sobre questões políticas, se ele fez doações políticas, eleitorais. Ele disse que nunca fez doações eleitorais e que, na verdade, o Banco Master e ele somente havia patrocinado alguns eventos de discussão institucional do Brasil, que ele não se recorda quais autoridades do Distrito Federal tinham participado. A gente lembra que, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, alguns de seus ministros, vêm sendo muito criticados nesses últimos anos por causa dessa participação em eventos fora do país, patrocinado por empresas que têm interesses em processos no Supremo Tribunal Federal, e o próprio Banco Master chegou a financiar alguns desses eventos que participaram, ministros do Supremo, ministros de Estado, parlamentares, governadores. Então, nesse ponto aqui, ele disse que sim, que ele financiou alguns desses eventos, mas que ele não sabe se haveria participação de pessoas ligadas ao governo do Distrito Federal, ligadas ao BRB nesses eventos. Portanto, ele disse que não há nenhuma relação entre esse caso específico da compra do BRB desses títulos podres do Banco Master com o fato dele financiar esse tipo de evento, Roberta. E apesar dessa citação, a gente lembra que o governador não é investigado, por enquanto, nessas investigações em relação a Banco Master. Como o César está trazendo para a gente, temos o depoimento na íntegra, informação, documento conseguido pela nossa Basília Rodrigues. O César está detalhando para a gente, porque são muitos detalhes, mas então Daniel Vorcaro confirmando que o governador Ibanez teria ido à sua residência pelo menos uma vez. E aí não dá mais detalhes desse conteúdo, é isso, César? Que foi trocado nos diálogos. É isso. A gente até procurou mais cedo o governador Ibanez Rocha. Ele disse que sim, se encontrou com Daniel Vorcaro em algumas oportunidades, salvo engano em 4 oportunidades, mas que em nenhuma delas ele teria tratado ou feito algum tipo de pressão política. Essas são as informações do governador. A gente vai olhando aqui os trechos do depoimento e trazendo aqui, depoimento esse que foi obtido pela nossa analista de política Basília Rodrigues. E tem um ponto aqui que também é interessante, porque havia algumas dúvidas sobre quanto do Banco de Brasília, quantos reais do Banco de Brasília teriam sido enviados para o Banco Master nessa negociação. E a delegada diz, perguntando sobre o destino desses recursos, que o BRB transferiu ao Banco Master aproximadamente 16 bilhões e 700 milhões de reais ao Banco Master, portanto, entre julho de 2024 e outubro de 2025, exatamente no contexto dessas negociações. E ela pergunta qual que foi o destino desses recursos. Daniel Vorcaro diz que são atividades normais do banco de resgate de investidores. E ela pergunta se alguma parcela desses recursos foi utilizada para remunerar pessoalmente tanto Daniel Vorcaro quanto seus familiares ou empresas que são vinculadas a eles. Daniel Vorcaro diz que de forma alguma, ao contrário, nos últimos 6 meses, comprovadamente pelo próprio Banco Central, eu fiz cessão de ativos pessoais, integralizei, aprovado também pelo Banco Central, esse recurso no banco. Então, eu estava em uma tentativa forte de trazer a solução definitiva para o banco. Eu estava num momento inverso. Portanto, ele negando que parte, por exemplo, desses recursos que foram repassados pelo Banco de Brasília ao Banco Master nessas negociações tenha sido utilizado para benefício próprio, porque muito do que a gente vê até agora nas investigações são um esquema circular do recurso. O Banco Master cedia empréstimos para as empresas, pequenas empresas recém-criadas, muitas delas de pequenos negócios e que estavam vinculados de alguma forma a Daniel Vorcaro, seus familiares.
Esses créditos, né, por meio desses empréstimos, eles eram repassados para fundos, muitos deles administrados pela Reag Investimentos, que na semana passada foi alvo também de liquidação, nessa semana, na verdade, Sim. foi alvo de liquidação do Banco Central por causa dessa falta de liquidez desses fundos. E depois que esses recursos iam para os fundos, eles conseguiam fazer uma ciranda. O recurso ia de um fundo para outro. Nesse momento, eles compravam créditos podres, títulos podres, ou seja, que valiam muito pouco, e eles compravam por valores muito altos, para que no fim desse ciclo da passagem dos recursos, eles voltassem de alguma forma para empresas ligadas a Daniel Worcaro ou outros diretores e pessoas ligadas ao Banco Master. E durante esse processo de investigação, a Polícia Federal também conseguiu várias outras informações, a imprensa também, nessa apuração, né, da imprensa investigativa. Nós mesmos publicamos algumas dessas histórias aqui no SBT News, que algumas dessas empresas ligadas a Daniel Worcaro, que recebiam recursos nessa ciranda financeira, foram as responsáveis, por exemplo, pela aquisição de uma casa que Daniel Worcaro usava em Brasília, uma casa muito luxuosa, que custou cerca de 20 milhões de reais. Portanto, por isso, esses questionamentos feitos a Daniel Worcaro, Roberta, sobre quais seriam os vínculos desses recursos usados na compra do BRB, desses títulos fraudulentos do Banco Master, para a utilização pessoal de Daniel Worcaro, e ele, portanto, no depoimento, negando que tenha utilizado qualquer desses recursos para benefício próprio ou de seus familiares. E até agora, então, pelo menos por esse documento do depoimento, é a única citação de um político que a gente tem nesse primeiro depoimento, com toda aquela polêmica que a gente acompanhou, a gente falou bastante sobre esse assunto por aqui, com a possibilidade de acariação, depoimento de Daniel Worcaro, que aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado. É a única citação política, né, É a única César? citação política que a gente conseguiu mapear até agora. Por enquanto não tem nenhuma, quando ele é questionado sobre influências políticas que ele poderia ter se utilizado para tentar fazer esse movimento junto ao Banco de Brasília. Ele nega qualquer participação de políticos nesse caso, ele disse que se relacionava, portanto, com muitos políticos, autoridades, mas que nada disso seria relevante na visão dele para essa investigação.